Olá pessoal, no Amigovski de hoje, aqui no nosso canal no YouTube, Edmilson Migovski, eu tenho a presença do Dr. Carlos Lobet e a conversa é cenário do mercado de saúde geral aqui no Brasil, problemas e desafios. Tá muito bom esse papo, você não perde para esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui com o Dr. Carlos Lobet. O nome dele vai aparecer aqui embaixo, para que vocês entendam como é que se escreve, que escreve de uma forma um pouco diferente. Ele foi convidado para discutir o mercado de saúde geral no Brasil, problemas e desafios. O papo tem 17 minutos, esse primeiro bloco, então você tem que botar todo esse mercado e todos os problemas em 17 minutos. Obrigado, Carlos, de estar aqui com a gente. Perfeito, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito desafiador o cenário de saúde. E tem muita emoção quando a gente começa a debater sobre isso. Né? Então, primeiro vamos fazer algumas pontuações bem clássicas. Né? Nós temos mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil. Sim, 200 milhões. Nós temos 50 milhões de usuários de plano de saúde. 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do atendimento SUS. Isso, 25% e 75%, né? Aí a primeira pergunta que talvez possa nos fazer trazer uma reflexão é por que tem 50 milhões de pessoas no mercado de saúde suplementar? São 50 milhões de pessoas que, de alguma maneira, se sentiram frustradas diante as suas expectativas ou necessidades para ter apenas o atendimento do SUS. Sim. Porque se o Sistema Único de Saúde fosse capaz de nos dar um atendimento para atender a todas as nossas necessidades e expectativas, não tinha nem nascido a saúde suplementar. Claro. Então, a saúde suplementar, ela nasce por um hiato que é deixado pelo Sistema Único de Saúde, que é deixado pelo sistema público, apesar de pagarmos os nossos impostos. Sim. Então, seja para atender as nossas necessidades ou as nossas expectativas, surge um mercado onde você, no modelo de mutualismo, muitos pagam para que alguns usem quando precisam. Modelo clássico de mutualismo. Um ponto é que esses 50 milhões de usuários nós já estamos assim há quase 10 anos. Se você for olhar, em 2014 era mais ou menos esse universo de pessoas. E a população cresceu muito. Cresceu, então proporcionalmente diminuiu. Por que isso proporcionalmente não avançou? Porque, infelizmente, os custos em saúde eles aumentaram numa progressão muito forte e que as operadoras, tendo cada vez mais obrigações perante a assistência, você não consegue vender um plano barato. Sim. Então, o que tem acontecido na última década é que a impossibilidade de você vender plano barato limitou em torno de 50 milhões. Esse é o primeiro ponto. E o que a gente precisa discutir é o seguinte, olha, a população está envelhecendo, a pirâmide etária está envelhecendo, as pessoas estão com diversas doenças crônicas, o sedentarismo, a obesidade, alguns vícios, tabagismo e outros. Há uma tendência, até pelo envelhecimento, desse custo ficar maior. Sim. Se nós não discutirmos de uma maneira muito profunda o que realmente vai ser obrigação do sistema suplementar, podemos estar caminhando para mensalidades impagáveis. Você fala, nós precisamos discutir, quem seria esse nós? A sociedade. A sociedade. A sociedade precisa discutir, porque se a sociedade definir que uma operadora tem que cobrir tudo, tem uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte, a operadora não paga nada. Quem paga é o beneficiário. Claro. A operadora, ela acumula um dinheiro da mensalidade paga no modelo de mutualismo e ela administra esse dinheiro. Sim. Então, se você aumentar o custo das coberturas, isso volta em forma de rateio das mensalidades. Sim, então, se a sociedade não discutir a profundidade que ela vai entregar, pode ser que no futuro a gente tenha plano que só rico possa pagar. Então, hoje, os 50 milhões de usuários é uma certa estagnação da sociedade, você passar uma década e não ampliar muito isso e percentualmente talvez até cair. Se nós não definirmos qual é o limite das obrigações, a gente pode estar aqui no futuro um idoso de 70 anos, para ter plano de saúde tem que pagar 4, 5, 6 mil reais. Vai existir plano de saúde? Vai. Vai existir serviço suplementar, saúde suplementar? Vai.
mas para um número menor de pessoas. Quando você fala dessa realidade, né, 75% seria só SUS e 25% seria a saúde suplementar, essa proporção que você vê no Brasil se repete em outros países? Eu prefiro colocar de uma outra forma. Em todos os principais países do mundo, o dinheiro que circula na saúde gira em torno de 8 a 10%, que é o PIB da saúde. Tá. Então, o que é o PIB? Né? O PIB é o quanto do dinheiro que circula em diversas atividades. Quando você olha o dinheiro que circula na saúde, circula de 8 a 10% nas grandes nações. Tá. No Brasil também. Então, percentualmente, o percentual do PIB, do dinheiro que circula na saúde, está muito legal comparado com os outros países. Aonde que está a diferença? Quando você olha desse dinheiro que circula, o quanto que foi a participação do governo federal, estadual e municipal, e o quanto foi das famílias pagando plano de saúde, das empresas pagando plano de saúde, da família pagando seu atendimento, é muito maior. Entendi. Então, desses, vamos botar 9,6%, o governo está com 3,8%. Entendi. Então, em comparação com as outras grandes nações, entendi, o dinheiro que circula na saúde do Brasil pelos governos é o menor. Engraçado. Então você acha que... Eu sei que o nosso papo aqui é muito mais essa questão da saúde suplementar, mas assim, dentro do SUS, então você acha que ainda se coloca pouco recurso? Porque assim, eu sempre tive a percepção, aí é uma visão minha, Lobê, que o problema maior não é nem falta de recurso, é a falta de gestão desse recurso. Vamos... O que você acha? Se nós olharmos o nosso PIB, nós hoje circulamos entre as 10 maiores nações do mundo de PIB. Sim. PIB. Esse ano talvez a gente seja até o 8º colocado. Então o dinheiro que circula em nosso país é maravilhoso. Nós estamos aí entre o 8º, 9º, 10º maior PIB do mundo. Quando nós olhamos a nossa população, nós somos a 5ª, 6ª maior população do mundo. Quando você divide o PIB pela população, a gente cai num conceito chamado PIB per capita. Sim. A gente sai da 8ª, 9ª, 10ª posição do dinheiro que circula no mundo para em torno de 100ª posição de quanto circula por pessoa. Aqui começa o maior problema do mercado de saúde, porque o dinheiro que circula por indivíduo em nosso país é, às vezes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes menor por indivíduo que nos outros países. E a gente quer dar a mesma saúde. Eu quero botar o mesmo dispositivo cardíaco, eu quero colocar a mesma tecnologia, só que eu tenho que circula por indivíduo, às vezes 4, 5, 6 vezes menos. A conta não fecha. Então assim, o percentual de dinheiro que circula na saúde do nosso país é legal, é bom, em torno de 9,6%, mas a participação do governo nisso ela é inferior quando comparada com outras nações. Então, poderia existir maior investimento na saúde? Poderia, mas não é o principal problema. Então, um dos problemas seria a falta de investimento. Você falou, qual é o outro problema? Eu acho que o grande problema que nós temos são os desperdícios. Tem um artigo muito interessante, de 2019, que ele classifica o desperdício na saúde em 6 áreas. Sim. Uma área, o que ele chama de domínio. Um dos domínios do desperdício é a falha do cuidado. O que é a falha do cuidado? É o nosso paciente que cai no CTI, é o nosso paciente que infecta o catéter no CTI, que faz uma infecção urinária, um paciente que faz uma pneumonia relacionada à ventilação, um paciente que opera o lado errado, ou seja, há uma falha. Então, o desperdício pela falha é gigantesco. O outro domínio do desperdício é a falha da coordenação do cuidado. É aquele nosso paciente que sai de alta de um hospital e não sai com atendimento agendado. Vamos pegar o exemplo de um paciente com ciência cardíaca. O paciente de ciência cardíaca reinterna muito, mas se ele sair daquela alta hospitalar com a consulta com seu cardiologista, com clínico ou com geriatra, que vai rever aquela prescrição dele, que vai orientar sobre a nutrição dele, sobre a quantidade de água que ele pode beber, sobre o controle do peso dele. Se ele sai com uma navegação desse cuidado, ele não reinterna tanto. Ou aquela coordenação do cuidado que pega aquele paciente que encontrou uma imagem no raio-x de tórax ou uma alteração do exame de mama e rapidamente ele entra no cuidado, esse paciente terá
um benefício melhor de saúde e um custo menor. Então, há um grande desperdício. Os grandes artigos falam em torno de 30% na média de desperdício na saúde, que são principalmente pela falha do cuidado, que é o exemplo cara que cai, que é a falha da coordenação do cuidado, e um terceiro desperdício é a utilização equivocada do recurso. É o excesso do cuidado, mas um cuidado que não tem pertinência. Exemplo, muitos CTIs no nosso país ou no mundo que repetem todo dia uma série de exames que não vão mudar absolutamente nada a conduta terapêutica. Então, esses 3 desperdícios, falha do cuidado, falha da coordenação do cuidado e o que a gente chama de overuse, o excesso de recursos alocados sem pertinência, são os grandes desperdícios. Então, que é o que você talvez tenha chamado como uma gestão inapropriada do recurso. É uma gestão inapropriada do recurso. A minha questão é até a má-fé mesmo do gestor que desvia recurso. Que é uma área que tem que estar... isso tem que estar fora da mesa, isso não pode. Né? Isso outra questão também. Então, assim, e você então elencou, esses são os principais problemas e os desafios seriam... Combater esses desperdícios. Combater esses desperdícios. E como é que você propõe para essa então, mas então só ainda dentro do cenário, quer dizer, esses 50 milhões de usuários, eles hoje estão em mais ou menos 600 operadoras. Tá? Um pouco mais de 600. Só para termos uma ideia, antes da regulamentação de 98, já existiram aproximadamente 3 mil operadoras. Então, o que a regulação da ANS trouxe de benefício? Ela depurou. Porque tinha operadoras que faziam contratos e, como não era regulamentado, você podia fazer um contrato, por exemplo, para o paciente só tivesse direito a 7 dias de CTI. Caramba. Aí, quando ele chegava no 8º dia, tinha que pagar. Então, os contratos não eram regulamentados. Então, quando há uma desproporção de forças, quando o mercado não é regulamentado, há uma simetria muito grande, a coisa fica muito complexa. Então, você tinha muita operadora que vendia algo que não entregava. Ou o paciente achava que estava comprando uma coisa e tinha aquela cláusula ali na letra minúscula que era muito complexa. Então, a regulamentação, ela trouxe uma depuração muito positiva. Muito positiva. Saímos de 3 mil operadoras e isso veio ano a ano, desde 98 para cá, diminuindo, e hoje nós temos em torno de 670 operadoras, mais ou menos. Então, isso foi um passo muito legal da regulamentação, porque agora as operadoras vão vender coisas semelhantes. Sim. Semelhantes. Então, o paciente consegue fazer comparação de preço por coisas que são semelhantes, não que você só vai descobrir que são muito diferentes quando você for precisar. Então, o mercado hoje está em torno dessas 600 operadoras, 50 milhões de usuários, mas o mercado está, como todo mercado, isso não acontece só na saúde, ele está se concentrando. A gente diz que o mercado ele é maduro, que ele não está maduro, enquanto ele ainda está concentrando. Sim, né? sim. Então, nós temos a maior operadora do nosso país, ela tem aproximadamente 8 milhões de vidas. Então, olha, você tem 50 milhões de usuários, a maior já tem 8 milhões. Aí depois a segunda, a terceira e a quarta maior gira em torno de 4 milhões. Então você tem aí 12 com 8, 20. 20 em 4 operadoras. Então é isso, o mercado ele ainda vai se concentrar mais ainda. Eu defendo, eu gosto muito do canal, do ferramenta do LinkedIn, eu publico bastante lá no LinkedIn, eu sempre coloco lá o seguinte, eu creio que a operadora, ela vai, que o mercado de saúde vai concentrar em 80% vai estar em 10 grandes. Isso não é monopólio. Você ter 10 grandes não é monopólio. Não é monopólio. Né? Então eu creio muito que o mercado ele vai concentrar em 10 grandes operadoras, e que essas 10 grandes operadoras serão donas, ou quase da maioria dos hospitais também. A gente tem hoje aproximadamente 2 mil hospitais privados. É o que está acontecendo hoje, já está migrando para isso aí, né? Mas ainda está muito longe, porque olha, veja, nós temos aproximadamente 6 mil hospitais em nosso país. Sim. Desses 6 mil hospitais... privados, você fala? Não, total. Público, privado e filantrópico. São mais ou menos 6 mil hospitais. Privados
são quase 2 mil. Então, você tem quase 2 mil hospitais privados em nosso país. Se você dividir 10 grandes grupos, você vai falar assim, então cada grupo vai ter 200. Não tem nenhum grande grupo com 200 hospitais ainda. Então está muito longe da gente falar em monopólio. A gente fala muito das grandes redes, né? Por exemplo, a Rede D'Or, que é uma rede maravilhosa. Ah, é monopólio? Claro que não. Peraí, existem 2 mil hospitais. Se ela não chegou nem a 100, como é que a gente vai? Então tem mais é que crescer mesmo. Tem muito que... Tem muita oportunidade ainda para essa concentração. Esse movimento de concentração desses planos em 10 grandes empresas, né, que seriam... Que é uma tendência. A tendência, quem é que sai ganhando? Todos. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Por quê? Dentro daquele desperdício, nós temos uma ausência completa de informações. Esse tem um problema sério. Isso é um problema muito sério. Então, quando você cria sistemas verdadeiros de saúde, aonde a operadora ela conhece o hospital com muita profundidade, com tanta profundidade que às vezes o hospital é dela. Ela conhece a clínica com tanta profundidade que a clínica é dela. Ela conhece o laboratório com tanta profundidade que é dela. Os dados que circulam ali são capazes de gerar informações importantes para a gestão da saúde. Porque hoje é muito fragmentado. Hoje, o paciente vai num consultório, aquilo que acontece no consultório a operadora não sabe. Aí ele vai fazer um exame no laboratório que a operadora não sabe. Se o paciente trocar de médico, outro médico não sabe daquele resultado. Então não há interoperabilidade. Se não há interoperabilidade, não há gestão do cuidado. Então, quando você passa a pensar no mercado com 10 grandes grupos, né, cuidando, né, 80% em 10 grandes grupos, 20% vai estar ali em pequenos grupos ou nichos, né? Por exemplo, o nicho do idoso. O nicho do idoso né, trabalhar com o idoso é uma habilidade diferente. Né? Então, quando você pensar ali aí você vai realmente ter um sistema de saúde, aonde eu conheço pacientes, aquele paciente. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu tenho um plano de saúde meu, da minha esposa e das minhas filhas, que não é o plano que eu dirijo, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Então eu não estou minha família não está na Medicine por causa disso. Eu tenho uma filha de 12 e uma de 8. Mas sem citar o nome da operadora que eu tenho, eu já tenho há muitos anos, eu nunca recebi uma ligação para falar assim, olha, sua mãe teve um problema de saúde. Olha, sua avó teve um problema de saúde. Olha, seu pai teve um problema de saúde. Olha, seu colesterol está alto. Olha, eu nunca recebi uma ligação para fazer gestão do meu cuidado. Eu já estou com 55 anos. Já tinham que estar cuidando de mim para que eu envelhecesse bem. Então, mas por quê? Porque ela não sabe. Porque a informação do que minha mãe e meu pai tiveram está na mesa do consultório do médico que eu frequento. O meu resultado do laboratório, ela nunca teve acesso. Então, essa ausência da interoperabilidade, isso gera um desperdício muito grande do cuidado. Então, quando você pergunta quem vai ganhar com isso, todos vão ganhar. Entendi. O paciente vai ganhar, o sistema vai ganhar, a redução do desperdício vai ganhar. E se a gente reduzir em 30% o desperdício, isso pode vir a significar mais acesso, porque você consegue vender plano melhor. Então, todos ganham com essa, não pode ter monopólio, mas todos ganham com uma concentração. Essa é a tua... A tendência que eu acredito. A tua percepção de futuro. Não pode ser mais desconectado como é hoje. Não pode ser mais desconectado como é hoje. Legal, aprendi muito com você nesse bloco, vou aprender com você nos outros blocos também. Está encerrando esse bloco aqui agora para continuar. Olha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Fique aqui, fique bem, fique com a gente.